a importância desse tema, né? Falar sobre isso. Porque, é lógico, o paciente não sabe. O paciente geralmente é o último a saber o que realmente ele precisa tratar. Por quê? Porque um paciente de terapia, geralmente, ele tem o foco nas consequências do que ele precisa tratar. Tem dois principais problemas que atrapalham um paciente a nos relatar de maneira correta o que ele está buscando como tratamento, tá? A primeira delas é que ele vai raciocinar para entender, tentar entender o que está acontecendo. Ele vai racionalizar, tá? Isso é uma poluição. O paciente, por exemplo, quer tratar um certo medo de dirigir. O paciente tem medo de dirigir. E aí ele fala com você assim, olha, minha mãe também tinha medo de dirigir. Então, obviamente, eu tenho medo de dirigir porque minha mãe tinha medo. O paciente chegou nessa conclusão por uma dedução. Isso contamina. Isso não é bom usar isso como referência. Nós não sabemos se terapeuticamente isso tem fundamentação mesmo. Pode ser uma coincidência, pode ser que não. Então o paciente ele tende a racionalizar. O segundo problema é que o foco do paciente está nas consequências do que ele precisa tratar. Então o paciente vai virar para você e falar, olha, eu estou brigando muito no meu relacionamento, eu brigo muito em casa, eu tenho vontade de fugir, de sair de casa, eu não aguento mais viver desse jeito, é muita... Essas descrições, elas dizem respeito à consequência do que está acontecendo. Se nós formos terapeuticamente dedicar o foco, e detalhe, né, gente, pela ótica da hipnoterapia, principalmente, né? Vocês sabem que uma das minhas, ou a minha principal orientação é a hipnoterapia baseada em neurociência. Então, tudo que eu disser aqui para vocês, naturalmente eu estou me orientando a isso, tá? Não estou contemplando aqui abordagens de outras escolas terapêuticas, terapia cognitivo comportamental, enfim, sistêmica. Então, pela hipnoterapia baseada em neurociências, não é útil para a gente, tá? Tentar, né? Ficar tentando nos orientar por relatos do paciente. Isso vai consumir muito tempo e muita energia, tá? Em outras abordagens que não são ideais para tratar pacientes de superação, funciona. Vamos conversar a respeito disso, paciente. Aí a gente fica uma sessão inteira, ou às vezes, muitas vezes mais de uma sessão, conversando a respeito. Na hipnoterapia baseada em neurociências, isso não é útil, tá? A gente tem que saber o que realmente se trata. Então o paciente chegou e começou a contar, ele traz uma lista, né? Quem aí já presenciou isso? O paciente traz uma lista na primeira consulta, na primeira sessão, um monte de questões ali que ele gostaria de tratar. Na verdade, são todas consequências, são todos sintomas, consequências do que ele realmente precisa tratar. Então, por esses dois motivos, o paciente é o último que a gente realmente confia. Né? Nós não confiamos 100% no relato dele para acreditar que é aquilo ali que ele precisa tratar. Nós vamos entender, tá? A proposta de hoje, né? Identificar o que precisa tratar e interpretar também o que precisa ser tratado naquele paciente. Então, nós já sabemos que o paciente não é... A Melissa comentou, tô de olho no chat aqui. Muita gente deve ter reconhecido isso aí, né, Melissa? Assim, o paciente chegar com uma listinha no bolso, e muitas vezes o paciente que não chega com uma lista é porque está com vergonha de mostrar. Porque ele fez a lista, tá no bolso dele ou no celular ali, ele só não mostrou. Mas se você perguntar para ele, assim, você por acaso preparou algum material, alguma lista, algumas... eu trouxe isso. Ele vai te falar que trouxe. A maioria, eles preparam para isso. Bom, então já que nós não podemos, o que nós vamos fazer? O final da história, muitos de vocês já sabem, tá? Divina, eu tô vendo sua pergunta aqui. Deixem as perguntas listadas, tá, gente? Como eu disse no início aqui, depois eu vou passar por elas aqui com vocês no YouTube. Turma do Instagram também, fiquem à vontade para deixar aí pelo chat. Então, já que nós não podemos confiar, né, cegamente ali no relato, no apontamento do paciente, nós temos um fator genérico, que não é uma falha do paciente, também para nos preocuparmos.
que é o mesmo fator de cruzamento de sintoma, de consequência, que existe na medicina. Por exemplo, um paciente, mesmo para quem não é médico, consegue processar isso bem. Um paciente chega e fala o seguinte: estou com febre. Dá para saber o que esse paciente precisa tratar? Não, porque febre é um sinal, é um sintoma de diversos problemas, diversas questões, diversos adoecimentos. Então o paciente vira e fala o seguinte: olha, eu tenho compulsão alimentar. Dá para saber, dá para deduzir o que precisa ser tratado nesse paciente? Olha que detalhe, gente. Não, isso aqui é uma dica extra. Anotem num lugarzinho de dicas extras aí na folha de anotações de vocês ou de repente num bloco de notas aí, que é o seguinte: o paciente, quando ele vem tratar com a gente, eu vi aqui do pergaminho, né? Muitos trazem um pergaminho ali de questões a serem tratadas mesmo. Muitas vezes, quando o paciente vem, e aí a gente já sabe que com ele a gente não pode confiar. Tem um problema genérico que é uma multiplicidade aí de cruzamento de sintomas. Um sintoma ele pode aparecer para diversos problemas diferentes. A gente não pode confundir, anota aí, ó, o que é um adoecimento com um comportamento. O que é uma emoção e o que é um comportamento. São coisas diferentes, tá? O que é a compulsão alimentar? É um comportamento. É um comportamento compulsivo. A compulsão ela é um problema? Olha, ela é a consequência de um problema. Ela é o primeiro grau de consequência, né? Que você vai ter outros graus ali depois. A pessoa pode, né, acumular um sobrepeso, acumular mais. Então isso é uma consequências, são consequências de outros graus. Mas se eu tentar tratar a, a compulsão, eu vou perder muita eficácia. Eu não trato a compulsão, porque a compulsão é um comportamento. Quer ver um exemplo mais prático do dia a dia? Tem um monte de paciente querendo tratar procrastinação. Um monte. Só que procrastinação não é o adoecimento. Procrastinação não é a emoção. Ela não representa o conflito que tem que ser tratado. Porque a procrastinação não é uma emoção. Assim como a compulsão também não. São comportamentos, tá? Bom, isso é uma dica extra, para não confundir emoção com comportamento, são coisas diferentes. Agora, vamos voltar. O paciente relata pra gente algum comportamento e nós não podemos confundir. Isso é uma outra pegadinha que tem no meio do caminho, mas não é do paciente. Isso é um cuidado que nós temos que ter de maneira geral para não confundir, tá? Eu vou chamar de vetor. Vetor de tratamento e vetor que não é de tratamento. Se a gente tentar tratar uma coisa que não é tratável, nós podemos inclusive gerar um processo contrário ao problema como um todo. Imagina só para deixar o exemplo mais claro. Imagina que a pessoa tem compulsão alimentar, vou voltar no exemplo da compulsão, tá? Porque ela tem alguma condição biológica que faz com que ela tenha um déficit ali de glicose e ela precisa se alimentar mais. De alguma forma, ela precisa de mais glicose, mais carboidrato, biologicamente. Essa pessoa ela vai se alimentar, ela vai desenvolver potencialmente um comportamento de compulsão, porque ela tem que se alimentar mais vezes, tá? Às vezes uma questão de tireoide, enfim, ela tem... Se eu diminuo a compulsão alimentar dela focando na compulsão, percebe que eu estou piorando o problema porque a compulsão tinha um motivo para existir. A compulsão existia porque era o comportamento necessário para resolver, para amenizar, né, temporariamente um outro problema biológico. Se a gente trocar a questão biológica por emocional, a equação é a mesma. Uma pessoa pode ter um tipo de conflito, vamos supor que ela tem uma ansiedade, ela tem um transtorno de ansiedade.
E ela come compulsivamente para amenizar a crise, amenizar a intensidade da ansiedade. Se essa pessoa tenta fazer uma dieta, se ela tenta forçar uma condição para não ser compulsiva, o que vai acontecer com a ansiedade? Gente, vai aumentar, porque a alimentação de carboidrato e tal, ela estava servindo como um certo analgésico temporário para a ansiedade, que é o que realmente precisa ser tratado. Então, exemplifiquei aqui para deixar um pouco mais claro de por que nós não podemos cair nessa pegadinha. Bom, eliminamos então as 3 principais preocupações, tá? Revisando, o paciente, ele é a última pessoa a gente confiar, porque ele tende a racionalizar as coisas para nos explicar. E nós sabemos que mentalmente, consciente, subconscientemente, inconscientemente, as coisas não são tão racionais, tão lógicas. E além de tentar racionalizar tudo, o paciente também, ele tem muito foco nas consequências do que tem que ser tratado. As consequências não são o nosso foco terapêutico na hipnoterapia baseada em neurociência, porque a gente quer desligar, neutralizar o problema. E existe um problema generalizado aí, que é uma possível confusão interpretativa dos terapeutas, confundindo o que é uma reação emocional com o que é uma reação comportamental. São coisas diferentes. Se nós confundirmos, isso vai levar para uma condução terapêutica errada, mais demorada, que vai dar retrabalho. Então, passado por isso, como é que a gente vai identificar então? Primeiro ponto, tá? Considerando o paciente que é o mais complicado, que é aquele que vira e fala o seguinte: olha, eu nem sei por que eu tô aqui. Eu só sei que minha vida tá ruim. Concorda que esse é um tipo de paciente complicado? Ele não sabe nada. Tem paciente que já vira e fala o seguinte: olha, meu problema é uma introspecção. Ok, esse paciente sabe tudo. Ele sabe a emoção que está em conflito, ele sabe tudo. Agora, tem paciente que não. Então, vou dedicar aqui o nosso programa de hoje aos pacientes que não sabem, tá? Que vão exigir mais esse trabalho da gente. Então, vamos lá. O paciente chegou e falou o seguinte: não sei nem por que eu estou aqui. Só sei que eu preciso de terapia, minha vida tá ruim, eu preciso de ajuda. Como é que eu vou fazer agora? Como é que você vai me ajudar? O terapeuta tem que descobrir, né? Como é que ele vai fazer isso. Então, primeira coisa, anotem aí. Depois eu deixo um mapa mental também para vocês fazerem um download, junto com, se alguém estiver dirigindo e estiver só ouvindo, por exemplo, não puder anotar agora, preenche o formulário, tá, de pesquisa de opinião no final, porque aí eu mando para você o link para assistir o vídeo e o mapa mental dessa aula também, com isso anotado aqui, tá? Mas para quem pode anotar, anotem o seguinte. Primeiro ponto que tem que ser identificado. Qual é o problema? Ele tem que ser cercado. O escopo do problema tem que ser identificado. Como é que a gente vai descobrir isso? Da seguinte forma, pergunta para o paciente assim, ó, eu não sei nem por que eu estou aqui. Fala, paciente, o que é importante resolver, melhorar nesse momento da sua vida? O que é importante melhorar nesse momento da sua vida? Porque se o paciente é impossível o paciente virar e falar o seguinte: não precisa melhorar nada, minha vida está 100% boa, não quero que melhore nada na minha vida. Eu falei, então o paciente pode ir embora, você não precisa de terapia. Agora, não, né, não é provável essa resposta. Então, paciente, o que é importante melhorar nesse momento da sua vida? A resposta dessa pergunta tende a ser orientada aos problemas que o paciente está enfrentando, sejam consequências ou não, mas são problemas, são territórios de problema na vida dele. Então ele vai te falar: olha, estou gastando muito dinheiro, estou comendo demais, estou impaciente, não estou dormindo. Algum relato com foco no problema, o paciente vai te compartilhar. E isso é um ponto de partida muito básico, porque é natural que o paciente tenha foco no problema. Ele sabe o que está atrapalhando a vida, não sabe porquê, não sabe como, não sabe quanto, mas ele sabe o que é. Extraindo essa pergunta dele, a primeira pergunta então é para extrair assim:
qual é o território do problema, qual é o escopo do problema. Esse é o primeiro ponto, tá? Lembrando que deixem as perguntas, tá, gente? Terminando aqui o raciocínio, eu tenho um tempinho aqui para responder as perguntas, interagir com vocês e enriquecer mais ainda o nosso material. Tô vendo as perguntas aqui surgirem pelo YouTube. E quem tá no Instagram também, se quiser acompanhar aqui pelo YouTube, tá bem legal por aqui também, tá? Com a turma online aqui. E com as perguntas aqui bombando. Bom, vamos lá. Então, o primeiro ponto é esse, tá? Ponto de partida. Depois que o paciente me descreveu o problema, tá? A gente vai identificar agora quais são os comportamentos que geram os problemas. Porque isso é uma regra também, ok? Tudo o que acontece tem algum motor, algum motivador, alguma motivação, alguma coisa faz aquilo acontecer, tá? Então nós temos que descobrir quais são os comportamentos que geram aquele problema. Como é que a gente vai descobrir quais são os comportamentos? Fazendo perguntas assim: paciente, esse problema que você me relatou aqui, vamos supor, tá brigando demais em casa. Tô brigando demais em casa. No relacionamento, na família, muita discussão. Ó, o que acontece que faz essas discussões serem desencadeadas? Pegaram? Quando isso acontece? O que acontece? Então, o dia começou. O que acontece que desencadeia esse problema ou que vai gerar esse problema? Agora, essa pergunta, quando eu pergunto o que acontece, quando é que isso começa? Quando é que o problema surge, aparece? Na pior das hipóteses, que tem a melhor, depois eu vou contar. Na pior das hipóteses, a resposta dessa pergunta é um comportamento. A outra possibilidade, vou contar de uma vez, né? É quando a resposta dessa pergunta é uma emoção. Aí a gente já vai direto pro gol, mas vamos para pior dos casos. A resposta dessa pergunta é um comportamento. Então, alguém briga comigo, alguém discute, alguém grita, alguém fala alto, alguém fala que eu tô errado, alguém discorda. Alguma coisa acontece e aí nós começamos a brigar e o negócio termina mal. Vamos pegar o exemplo da compulsão. Eu como demais, Thiago, eu tô comendo demais. Olha, o que acontece que faz você desencadear esse comportamento compulsivo? Você fala, Thiago, quando eu tô à toa, quando eu tô ocioso, ociosa, quando eu tô esperando alguma coisa acontecer e não acontece, tô esperando uma resposta, tô esperando alguma coisa, quando eu tô esperando, quando alguém tá me cobrando alguma coisa. Então aí você tem o contexto comportamental do problema. A gente tá fazendo uma engenharia reversa, tá? Para chegar onde a gente precisa para terapeutizar. Então, por quê, né, dessa engenharia? Porque não dá para fazer terapia com uma família que discute. Isso é um problema. Não tem como fazer terapia com uma pessoa aqui para resolver isso, focando na discussão. Não tem como fazer terapia focado no comportamento. Porque o comportamento ele é uma consequência. Quando a pessoa tem o comportamento de ir lá e comer, ela está tendo esse comportamento por algum motivo. Eu não posso negligenciar isso. Eu vou até deixar um destaque aqui, por quê? Não é raro, para não falar que é comum, tá? Ver terapeutas fazendo essa análise só até aqui. Eles descobrem qual é o comportamento, não só terapeutas, tá? Profissionais da saúde em geral. Eles só vêm até aqui. Qual é o comportamento que gera aquele problema? Eu tô engordando, Thiago. Por que você está engordando? Porque eu estou comendo muito ou porque eu estou comendo muito de manhã, estou comendo muito doce. Então nós vamos tratar esse hábito, esse comportamento de comer muito doce, de comer... Opa, isso é um problema. Para pacientes que buscam superação, isso é um problema. Nós não tratamos o comportamento, nós tratamos o que causa o comportamento. Você tem que continuar. Mas eu quero destacar, porque se alguém se identificar aí fazendo assim, esse tipo de abordagem, ela é para pacientes que precisam de apoio ou adaptação, ou então desenvolvimento pessoal ou autoconhecimento. Essas outras 4 categorias de pacientes respondem bem a um tratamento comportamental. Pacientes que buscam superação, que já estão com o conflito instalado, muitas vezes com vida própria, cooperação autônoma,
essas pessoas não, o tratamento delas não pode ser focado no comportamento, tá? Bom, então descobrir quais são os comportamentos que. Vou dar o exemplo também da discussão em casa lá. Tiago, a gente tá um clima péssimo lá em casa, não tá dando pra morar lá mais. Sabe por que a gente briga demais? Por que a gente briga? Porque tem um comportamento de gritar, tem um comportamento de discordar do outro, tem um comportamento de criticar o outro. São comportamentos. Eu não vou tratar isso aqui. Mas mapeei o comportamento, agora eu vou mapear o seguinte. Quais são os gatilhos que geram comportamento? Notaram aí? Então, primeiro, eu vou mapear o território do problema. Qual é o escopo do problema? O que é o problema? Depois, eu vou mapear quais são os comportamentos que geram o problema. Ou seja, o que é que mantém esse problema vivo? Detalhe aqui, ó, dica valiosa. Na hora que vocês perguntam para um paciente assim, na hora que nós perguntamos para um paciente, por que isso aqui existe? Às vezes o paciente pode tentar te responder explicando de onde aquilo veio. Não é isso que a gente quer saber. Por que a gente briga? Porque lá atrás aconteceu uma coisa. Peraí. Não é por causa disso, não. Isso foi o que implantou esse problema na vida de vocês. Agora, eu quero saber quais são os comportamentos que dão manutenção, sustentação a esse problema na sua vida hoje. Ou seja, o que é que acontece no seu dia a dia, tá? Porque esse negócio lá de trás pode ter sido a fagulha, né, que gerou isso. Eu quero saber hoje quais são os comportamentos que existem em você, né, porque você está participando do problema, ou envolvendo você, que fazem com que isso aqui te incomode, seja um problema na sua vida. Ok. Então eu quero saber os comportamentos. Então, mapeei os comportamentos perguntando. Lembra o que eu pergunto para mapear o comportamento? Pergunta assim: olha, paciente, o que é que acontece antes do problema surgir? Quando é que o problema surge? Perguntas assim, elas vão determinar os comportamentos que geram esse território. Agora, próxima palavrinha são os gatilhos. Quais são os gatilhos que geram, que disparam esse comportamento, tá? Esses gatilhos, eles sempre são internos ou externos. Praticamente não existe comportamentos nesse tema que nós estamos falando aqui, sempre serão internos ou externos. Nós não temos comportamentos que não sejam ativados como gatilho. Por quê? Categorias, curiosidade agora para vocês, tá? Categorias de comportamentos que não são gerados por gatilhos são comportamentos automatizados, os hábitos, costumes, enfim. Essa categoria de comportamento tem uma vida própria, são automatizados, mas geralmente eles não desencadeiam problemas terapêuticos, ok? Essas questões que geram pacientes pra gente são questões que fazem com que os comportamentos sejam precedidos por gatilhos. E gatilhos são sempre internos ou externos. O que é um gatilho externo? É óbvio, né? Assim, alguma coisa aconteceu ao meu redor. O que é um gatilho interno? Alguma coisa aconteceu dentro de mim. Os gatilhos internos, geralmente, eles são ocultos ou semi-ocultos. A gente tem que perguntar, pesquisar um pouquinho para que eles apareçam. Porque os gatilhos internos, às vezes, causam uma sensação no paciente de falar o seguinte: do nada, o negócio apareceu. Do nada, de repente apareceu. Não é de repente. Alguma coisa está acontecendo ou aconteceu aqui dentro. Como é que a gente descobre, inclusive? Quiserem anotar também? Uma pergunta legal. A gente pergunta para o paciente assim: paciente, o que aconteceu para você ficar nervoso e ter aquele comportamento de contra-ataque que gerou o problema? O que aconteceu para você ficar inquieto e ter aquele comportamento de compulsão que está gerando esse problema na sua vida? O que aconteceu? Às vezes o paciente fala assim: nada. Do nada eu fui lá e fiz isso. Opa, tá com cheiro de gatilho interno. Aí a gente muda a pergunta e fala assim: paciente,
que você estava pensando? O que você estava lembrando? O que você estava imaginando? Perguntas que remetam a uma análise interna. O que estava passando na sua mente quando esse comportamento se desencadeou em você? Perceberam? É isso que eu vou perguntar para ele. Se ele não souber, pode virar um para-casa para ele observar se as continuam, tá? Eu vou mostrar como é que continua aqui agora. Mas pode ficar um para-casa para ele revisar ao longo do dia, numa próxima oportunidade. Por exemplo, quando acontecer de novo, repara o que é que você está pensando nessa hora. O que você lembrou, o que você imagina. Algum pensamento passou pela sua mente, é natural, e esse pensamento está tentando fazer você desencadear esse comportamento. Então pode ser só um caso de gatilho interno, tá? Quando isso acontecer. Mas vamos lá. Você descobriu qual que é o gatilho, ou seja, tem alguma coisa gerando aquele comportamento. Vou dar uma dica extra para vocês. Essa também é de curiosidade, mas ela é válida para outros tipos de tratamento também. Olha só. Pessoas. Vou descrever do seguinte. Insônia. Insônia é um comportamento. A insônia não é um problema. A insônia, ela é equivalente à febre na saúde fisiológica. O que é a febre? A febre nem é um sinal ruim. Naturalmente você sabe, né? A febre é um sinal de que nosso sistema nervoso está combatendo alguma coisa. E se o nosso sistema nervoso está combatendo algo, isso é bom. Ruim seria se ele não estivesse, né? E por que nós temos febre quando o nosso sistema imunológico, né, biológico está atuando? Por alguns motivos, os principais. Aumentar a temperatura corporal é uma estratégia para matar vírus, bactérias, intrusos no nosso corpo. Por quê? Alguns deles, bactérias, vírus, são adaptados para viver no nosso corpo, na nossa temperatura regular. Quando nós aumentamos ali 1, 2, às vezes 3 graus de temperatura interna, só isso enfraquece ou até já elimina aquela infecção, aquele processo interno. Então, o sistema imunológico ele aumenta a nossa temperatura, isso é uma reação natural nossa para melhorar. Mostra primeiro que está tendo uma reação, né? Então a febre não é um problema, tá? A febre é um problema se ela perdurar, né, muito tempo, quer dizer o seguinte, nós estamos perdendo a guerra interna. Tô com febre há tanto tempo e a febre tá alta demais. Quer dizer o seguinte, peraí, pode ser convulsivo, né? Porque o meu time interno tá perdendo a batalha e tá tentando. Nós já estamos indo com a 42 de... Opa, peraí, então temos que reagir para ajudar o time interno. Aí o médico vai saber, antibiótico, vai saber orientar um tratamento. Mas a febre em si, ela é um sinal legal. Né? Assim, ela incomoda, mas ela sinaliza algo que a gente espera que aconteça mesmo. Bom, e a insônia, ela funciona como um termômetro. A febre é um termômetro, né? Estamos doentes ou não estamos? Uma das primeiras coisas que você olha é a temperatura corporal da pessoa. Agora, emocionalmente, eu estou doente ou não estou, Thiago? A gente olha a insônia. Potencialmente, pessoas que estão adoecidas emocionalmente, elas têm dificuldade para dormir. Ou então, elas descobriram uma manobra, antes de medicamento pode ser também, mas elas descobriram uma manobra de dormir com barulho. Olha que dica curiosa. Como é que eu sei que uma pessoa está bem equilibrada, bem equalizada com a saúde emocional dela? Quando ela me fala que ela consegue deitar para dormir no silêncio e dorme bem. Curioso? Se a pessoa fala, não, Thiago, não tem problema nenhum não, mas eu só durmo com a televisão ligada. Eu só durmo se tiver alguma coisa acontecendo. Assim, tem que estar luz acesa ou televisão ligada, alguma coisa tem que estar acontecendo para eu poder pegar no sono e dormir. Isso é um possível indicador de adoecimento emocional. Por quê? Antes de dormir, é um momento de fragilidade nas nossas defesas naturais contra adoecimentos. Então, uma pessoa antes de dormir, ela tende a
tentar relaxar, passar pela cerimônia, o ritual dela, que passar pelo ritual, né, dela ali de pegar no sono. E essa pessoa, na hora que ela vai passar por esse ritual dela, descansando, desligando os pensamentos, relaxando, adivinha quem aparece? O conflito. Os incômodos emocionais surgem e não deixam a pessoa dormir. Então, se a pessoa está com insônia, ela pode ter uma variedade enorme de adoecimentos emocionais que aparecem à noite, porque é muito oportuno, é um momento de fragilidade nossa. Bom, fecha esse parênteses que era uma curiosidade. Estava no ponto de falar o último passo com vocês. Eu já tenho os gatilhos. São internos ou externos. E o fato de serem internos, né, foi o que me fez conectar com a possibilidade da insônia. Deixa eu até conectar mais os dois aqui, se alguém não pegou claramente assim. Qual que é a conexão? Gatilhos internos, eles operam de forma oculta. Se você pergunta uma pessoa que tem insônia assim, falando, por que você não está conseguindo dormir? Fala, não sei. Do nada, eu não estou conseguindo dormir. Eu deito para dormir. Como é que você... Às vezes a pessoa não tem uma percepção de crise emocional naquela hora. Como é que nós vamos descobrir, ajudar o paciente a descobrir? Fazendo a mesma pergunta que eu ensinei antes. Paciente, na hora que você deitar para dormir, do nada, né? Observa o que você está pensando, lembrando, imaginando, visualizando na sua mente. Aí o paciente vira para você no dia seguinte e fala assim, eu estava lembrando de umas coisas que minha mãe fazia, umas coisas que meu pai fazia, umas broncas que eu levava. Eu estava imaginando mesmo um problema que eu vou ter na semana seguinte, que eu nem aconteceu ainda vai acontecer esse problema, eu já estava criando esse problema na minha cabeça. Então gente, tem coisa interna, tá? Mas às vezes a pessoa não nota. Então, beleza, por isso que eu comentei. Volta a fita. Identificamos o território do problema, o escopo dele, identificamos quais são os comportamentos que geram aquele problema, identificamos quais são os gatilhos que geram os comportamentos, né? Lembra das perguntas para identificar até aqui? Que eu vou para o último passo agora. Como é que eu identifico os comportamentos? Eu pergunto para o paciente, o que acontece? Quando? Né? O que acontece que gera essa reação aqui? Depois, quando eu quero descobrir do paciente quais são os gatilhos, né, que geram esses comportamentos. Vou perguntar para o paciente, o que você estava pensando, imaginando, percebendo? O que fizeram? A pergunta anterior também cabe aqui, quando são gatilhos externos. A pergunta é a mesma, tá? Só aumenta um pouquinho, que pode ser interno também. Então, para gatilhos externos, a mesma pergunta. Paciente, o que fizeram? O que aconteceu? O que você viu? O que você ouviu? O que aconteceu ao seu redor para que você tivesse esse comportamento? Nada. Interno. O que você estava pensando, imaginando, percebendo, visualizando, sentindo, sentindo vai vir depois. Imaginando. Pronto. Mapeei quais são os gatilhos. O paciente vai falar, não estava pensando nisso. Ou então alguém gritou comigo, alguém chegou atrasado, eu não suporto isso, aí eu tive comportamento agressivo. Agora, o último passo. Mapeei os gatilhos. Agora eu preciso mapear quais são os conflitos emocionais, quais são as emoções, as reações emocionais que geram, né, assim, que são ligadas quando esses gatilhos são ativados. Pegaram? A ordem cronológica do que acontece no paciente é: algum gatilho surge, entre o gatilho e o comportamento tem a emoção, a reação emocional. A reação emocional é que gera o comportamento. Só que a gente pergunta, às vezes, dificilmente um paciente sabe identificar qual é a emoção que está desencadeando esse problema todo na vida dele. Dificilmente. Então, te deixo para perguntar isso por último. Mas, de maneira, a arquitetura, né, do processo aqui, a emoção, ela vem depois do gatilho. Mas a gente pergunta o gatilho primeiro, para facilitar para o paciente. Quais são os gatilhos? Paciente, quando aquele gatilho foi acionado, quando aquela pessoa gritou com você, quando aquela pessoa chegou atrasada, quando aquilo aconteceu, o que é que você sentiu? Mesmo para gatilhos internos, tá? Quando você lembrou daquilo, quando você ficou imaginando os problemas da semana que vem, o que você sentiu? Quando você ficou lembrando o que aconteceu no dia anterior, o que você sentiu? Isso é o que a gente quer saber do paciente, a emoção.
checkpoint rápido aqui, tá? Para quem está no Instagram, já já vou responder as perguntas. Para quem está no YouTube também, já já vou responder. Lembrando a turma do Instagram que se quiserem acompanhar pelo YouTube, a tela fica mais confortável, né? Assim, tá, a tela está expandida, né? No Instagram vocês me veem só com um foco aqui, mas no canal do Hipnoterapia, dentro do YouTube. Mas se não, né, puderem trocar, sigam por aqui também. E eu tô vendo as perguntas surgirem aqui, perguntas também do Instagram. Terminando o raciocínio aqui, eu já vou dedicar um tempo para responder as perguntas para vocês, tá? Então, revisando aqui, como é que a gente vai identificar? Tema principal do nosso programa de hoje. Como é que a gente vai identificar território do problema, comportamentos que geram, que dão sustentação àquele problema, que desencadeiam e dão sustentação. Quais são os gatilhos que geram o comportamento e, por fim, quais são as emoções que surgem quando eu tenho um gatilho sendo ativado. E como é que eu apuro essas respostas? Pergunto primeiro para o paciente aqui, para descobrir o comportamento do paciente. O que é que acontece? Como é que eu descubro o comportamento? Como é que eu descubro o gatilho? Paciente, o que acontece, né, quando é um gatilho externo? E o que você pensa, imagina, lembra, enfim, que gera esse comportamento? E como é que eu faço para descobrir qual é a emoção? Paciente, o que é que você sente nessa hora? O que você sentiu? O que é que você sentiria agora se você começasse a pensar nessas coisas que você pensa na hora que o processo inteiro desencadeia? Pronto. Agora, chegamos na resposta que nós precisamos para propor um tratamento. Para a gente, tratando pacientes de superação, pacientes que buscam superar alguma questão. E lembrando também, tá, gente? Checkpoint importante aqui para lembrar, para quem está ao vivo, que já, né, encerrando aqui, quando eu encerrar, eu vou mandar para vocês no Instagram e no YouTube um link de um formuláriozinho de pesquisa de opinião. Quando vocês terminarem de responder o formulário de pesquisa de opinião, vocês vão receber um link, tá? Por WhatsApp, nosso assistente virtual aqui manda para vocês um link para vocês assistirem a reprise. Então esse programa está sendo gravado, mas ele não vai ficar disponível no YouTube. A gente não quer deixar isso aberto, quer deixar isso exclusivo, porque às vezes a gente fala de coisas aqui que são mais técnicas, são mais profundas, poderia confundir um internauta ali, enfim, desconectado do nosso ecossistema aqui. Não queremos isso não. Então, para vocês, né, que estão aqui, vocês podem ver novamente, mas por um link que vai levar vocês para um lugar, uma página específica. Para ter acesso, para receber esse link, tá? Vocês precisam responder o formulário de pesquisa de opinião, até porque no formulário é que tem lá o WhatsApp, né, de vocês para preencher, e é pelo WhatsApp que essa assistente virtual manda para vocês esse link, tá? E eu vou mandar o link do formulário no final aqui da nossa aula. Então, entendemos até aqui como é que a gente vai identificar o que está acontecendo. Agora, vamos interpretar uma coisa importante aqui. Por que eu propus essa analogia, esse raciocínio aqui? Porque para nós que estudamos, que adotamos, que seguimos uma linha terapêutica, uma abordagem, né, um protocolo terapêutico, para pacientes de superação, são os pacientes que já estão com a questão instalada, são questões do passado que foram instaladas por reforço ao longo do tempo. Para esses pacientes, precisam superar aquilo, não aprender a controlar, precisam aprender a superar aquilo ali. A gente vai usar essa abordagem de rastrear esse processo inteiro. Isso é feito com hipnose, mas nós temos que ter um ponto de partida terapêutica. O ponto de partida terapêutico é a linha de chegada da anamnese. Esse processo aqui que eu fiz, podemos chamar de anamnese. Fiz uma conversa de anamnese com o paciente, cheguei na emoção. A emoção é o ponto de partida do processo terapêutico para a gente. Por quê? Nós consideramos que todas as questões instaladas em uma pessoa, para ela precisar pedir ajuda para superar, porque ela não consegue superar sozinha. Vamos combinar isso? Tá fácil? Não faria sentido uma pessoa pagar por um tratamento, esse não é o paciente regular, né? Pagar por um tratamento para resolver uma coisa que ele já dá conta de resolver, sem ter nenhum benefício pela nossa condução. Não faria sentido. Então, um pressuposto aí já
nós consideramos é que se o paciente veio, é porque ele está perdendo. Ele não está conseguindo superar aquilo e se dispôs a pagar. De curiosidade, eu vou dizer para vocês que tem um mecanismo no nosso corpo que ele é praticamente impossível de ser vencido terapeuticamente e muitas vezes até medicamentosamente é difícil vencer esse sistema, que é o nosso sistema hormonal endócrino. Contra hormônios não tem negociação, não tem como vencer. Hormônios a gente negocia, pela neurociência e pelas terapias, nós reprogramamos respostas hormonais, tá? E se alguém não sabe, vale a pena lembrar, emoções, sentimentos, são os nomes que nós damos à composição de hormônios e neurotransmissores do nosso corpo. Então, tecnicamente, quando uma pessoa fala assim, Thiago, eu estou com raiva. Aonde que está a raiva? A raiva está no seu sistema nervoso. Tá? O seu sistema nervoso está agindo, ele está configurado para se comportar com raiva. Seu sistema nervoso, seu cérebro. Vou pegar aqui uma. Esse rapaz aqui, ó. A raiva está nele. Thiago, a raiva não está na minha alma, na minha energia. Não. A raiva está aqui dentro. Aqui. Ok? E o que significa dizer que a raiva está ali dentro? Significa que na corrente sanguínea existem hormônios, moléculas, hormônios e neurotransmissores configurados na sua corrente sanguínea para gerar essa reação de raiva do sistema nervoso. Então, provavelmente, dependendo da intensidade do tipo da raiva, essa pessoa está com os níveis de cortisol dela elevados, os níveis de adrenalina, noradrenalina estão elevados, os níveis de dopamina estão baixos, serotonina baixos, ocitocina baixo também. Tem uma infinidade, tem um monte de hormônios e neurotransmissores, nós mapeamos, e eles entram a mistura deles, uma determinada mistura e composição deles no nosso organismo determina o nosso estado emocional, tá? Então, na hora que a nossa biologia se configura para gerar uma reação, não adianta bater de frente com ela vai ganhar. Então, nós entendemos por essa analogia, para interpretar, né? Interpretarmos isso, que esses pacientes eles têm alguma pré-configuração que os gatilhos ativam, que geram uma reação uma reação hormonal e de neurotransmissores, tá? Hormônios são liberados, secretados ou inibidos por glândulas no nosso corpo. Neurotransmissores são liberados, produzidos por neurônios. Essas substâncias, elas mudam a nossa percepção de mundo. Consequentemente, né, é o que nós chamamos de emoções. Nossas emoções estão afloradas. Isso quer dizer que nosso corpo está passando por alguma reação bioquímica disso, tá? Bom, até esse ponto, nós conseguimos, então, entender como identificar, considerando o pior caso. Existem casos mais fáceis, onde o paciente já vai direto para a emoção. Às vezes o paciente já chega falando com você, Thiago, eu sei qual que é a minha reação, a emoção que está adoecida em mim, é tipo a vergonha. Acontece uma coisa, eu tenho vergonha demais. Opa, não preciso aplicar essa abordagem toda que o Thiago mostrou, não. Já está pronto ali para você. A não ser que você queira só conferir e tal, pode, mas já está pronto. E às vezes o paciente, da metade do caminho, ele vai para o final. Olha, o que faz você ter esse problema? Vergonha, medo. O que me faz, o grande problema terapêutico que eu preciso resolver é que eu não consigo falar em público, eu quero tratar isso em terapia. Mapeei o território do problema. Paciente, o que acontece? Eu tenho medo. Opa, pronto, foi direto para o final. Então, você pode aplicar para poder validar, conferir, ou você pode já seguir em frente. Você tem a reação, né, emocional da pessoa, você tem um ponto de partida terapêutico agora.
Lembrando por que também na revisão agora, porque nós consideramos que os problemas que os pacientes, que as pessoas estão perdendo a batalha para eles, eles estão muito bem armados. E o sistema mais forte que nós temos é o sistema hormonal. E o neuronal, né, o neurológico, que usa os neurotransmissores combinados com o sistema hormonal. E detalhe, quem desencadeia essas respostas do sistema hormonal é o sistema neural, neurológico, tá? É nosso sistema nervoso que faz o sistema endócrino se comportar de maneira errada, vamos chamar assim, e adoecida. Bom, então agora nós interpretamos e entendemos essa sequência.